Mas e aí, né? A gente precisa visitar a obra ou não? Então, obras do zero, né? Vocês precisam ter essas informações, né? Do local, enfim. Se você tiver aí, no caso, na mesma região, na mesma cidade que for executado isso, vale a pena ir lá visitar. Mas se for uma região muito distante, às vezes, e o cliente tem todas essas informações para te passar, tem imagens, fotografias, né, tem tudo que você precisa, que o cliente consegue te disponibilizar as informações que você precisa, muitas vezes você não precisa visitar o canteiro de obras, né? Então, até muitos vão se espantar aqui. Meu Deus, como assim? Não preciso visitar o canteiro de obras, então? Então, assim, gente, depende de cada projeto, né, da localização, das informações que vocês têm em mãos, depende. Mas eu vejo que, por exemplo, só para vocês entenderem, tem uma obra que, no caso, a gente está finalizando aí o orçamento executivo dela, né? E é numa região que é totalmente plana, né, aqui do Paraná, né, mais para o interior aqui do Paraná. E aí a questão é que a gente até pensou, nossa, seria bom a gente visitar essa obra e tudo mais. E aí a gente foi ver todas as informações que essa empresa tinha para nos passar daquela região. Então tinha diversas fotos do local, é uma região grande, né, um loteamento. Então tem diversas fotos, tem vídeos, enfim, então eles têm uma informação muito boa para nos passar. E quando eu vi essas fotos, eu falei assim, nossa, que obra boa que vocês têm, né? Porque era totalmente plano, então assim, não tem muitas variáveis referente, por exemplo, ao que eu comentei aqui, às vezes de vizinhança, movimentação de terra, né? Então foi um cenário muito bom que eu vi, olha, não é necessário com essas informações fazer essa visita mesmo, porque tudo que eu preciso eu já consigo tirar aqui, extrair dessas informações. Então, só para vocês se atentarem aí, que depende realmente, né, das informações que o cliente vai te passar. Se você já tem todas essas informações em mãos e é uma região às vezes distante de você visitar, eu não vejo essa necessidade desde que a empresa te repasse essas informações. Mas claro que se a empresa não tem essas informações, com certeza, né, vocês precisam ir até o local e fazer essa análise, né, ter essa visualização. E eu vejo que isso acontece muito também, de ter essa visualização, de não entender somente o terreno, mas a região daquela obra. Então, tem obras que, né, são mais bem localizadas, mas tem obras que já dificulta o acesso. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Essa obra dificulta o acesso ou não, né? Porque isso vai influenciar também aí na questão que a gente faz de análise de custos, né? Porque regiões mais distantes, mais afastadas, acaba se complicando aí alguns serviços, né? De ter esse deslocamento, ter fretes, às vezes precisa fazer alguma implementação de algo que não tenha naquela região, enfim, então depende muito de cada projeto. Mas essas informações a gente consegue ter, né, com o cliente, e se não tiver, é bom aí fazer a visita no local.